Há uma tendência a crer que a perversão seria apenas um desvio, uma inflexão, uma forma derivada da sexualidade normal. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. As perversões foram conhecidas antes da sexualidade. A bem da verdade, a ideia de sexualidade só se constituiu, só apareceu através da análise das perversões. Disse Michel Foucault em um de seus cursos. Uma das vozes mais influentes nos estudos queer é Judith Butler. Se você não conhece o que significa o pensamento queer, nós estamos falando daquilo que popularmente tem sido traduzido como ideologia de gênero. A ideia de que os gêneros são fluidos, que uma pessoa não precisa continuar com o mesmo gênero por toda a sua vida. Há momentos em que a pessoa se sente mais masculino ou mais feminino, ou não caberia nem mesmo nessas definições binárias. Essa ideia aqui, resumida de forma muito simples, é atribuída a vários pensadores e especialmente a Judith Butler, uma filósofa norte-americana. Mas Judith Butler também é uma das pessoas que bebeu da fonte de Foucault, um filósofo francês que se dedicou a estudar a construção da verdade social, além de ser um dos primeiros a explorar essa questão da sexualidade humana. É justo dizer que ambos seguiram uma tradição filosófica que nos leva a Nietzsche, por afirmarem que a verdade se constitui de construtos para legitimar o poder estabelecido. É claro que existem aqui algumas diferenças e é muito bom frisá-las. Enquanto Nietzsche procura trabalhar com a própria noção da verdade, Foucault está mais interessado nas relações de poder, enquanto Butler se ocupa da performance social executada pelos sujeitos dentro de um ambiente regido por discursos que são vigentes. Parece tudo muito confuso, mas nesse vídeo aqui, de forma muito simples, a gente vai mostrar como o pensamento de Butler remonta a Foucault e ambos têm uma relação com Nietzsche. Isso tudo para mostrar como essa discussão sobre a verdade levou a um questionamento a respeito da própria sexualidade humana, um dos temas mais atuais que nós temos. Então assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro desses assuntos e ver aquilo que está em jogo. Seja bem-vindo aqui ao canal Todavia. Nós falamos de assuntos relacionados com a fé cristã e há muitos vídeos aqui no canal sobre sexualidade humana. Se você quiser assistir esses conteúdos, procure aqui os vídeos mais recentes e também as nossas playlists. Eu já fiz aqui até uma série, inclusive, falando dessa questão da ideologia de gênero, o que ela propõe, em contraste com aquilo que a Bíblia nos apresenta sobre a sexualidade humana. Esses vídeos vão ficar relacionados no final desse. Isso tudo para dizer que tem conteúdos muito interessantes. E se você não é inscrito, aproveite e se inscreva. Mas seja inscrito ou não, deixe o seu like porque você acaba, sim, ajudando demais o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Apoie o nosso trabalho, não se esqueça de deixar o seu like. Quando você pensa numa sociedade, ela tem muitas regras e essas regras existem para o seu funcionamento e benefício da comunidade que faz parte dessa sociedade. E se hoje na filosofia a gente tem questionamentos sobre as regras sociais, isso se deve ao filósofo Nietzsche. No entendimento de Nietzsche, a coletividade forçou os indivíduos a criarem as primeiras leis da verdade, incluindo o contraste entre a verdade e mentira. Ou seja, a essência da moralidade é exercer coação. Nietzsche se opõe à moralidade, especialmente à judaico-cristã, ironizando os judeus que contribuíram com aquilo que ele denominou insurreição de escravos na moral. Mas não pense que o ataque de Nietzsche é apenas um ataque contra a moral. Nietzsche também ataca a própria verdade em si. Veja as palavras dele. O que é, portanto, a verdade? Um exército móvel de metáforas, de metonímias, antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que assim o são, metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível, moedas que perderam seu troquel e que agora são levadas em conta apenas como metal e não mais como moedas. Então, aquele conhecido conceito de Nietzsche sobre a morte de Deus tem relação com isso, porque afinal
Se Deus morreu, não há fundamentação para a verdade e o que acontece é uma grande ruptura social. Ao rejeitar a metafísica, aquilo que está além dos nossos sentidos, Nietzsche está também descartando um sentido único para as coisas. É o estabelecimento da desordem. Nessa mesma linha, Foucault se aproveita do legado de Nietzsche e também questiona a própria existência da verdade. Foucault ele procura trabalhar com o conceito de investigar as razões por trás dessas verdades e das normas sociais. É mais ou menos uma proposta de fazer uma exegese do mundo. Para ele existe em cada época um código social que determina para as pessoas o que é a verdade, o que é aceito, o que é moral. E a sua intenção, portanto, é descobrir o que está por trás dos conceitos e quais seriam esses códigos e a quem eles interessam. Alguém pode dizer que essa empreitada de Foucault não é muito lógica, mas Foucault chega a ponto de questionar a própria lógica, dizendo que ela também não passa de um jogo. Seriam as classes dominantes, como os grandes religiosos, as pessoas de poder, os políticos, que criariam noções sociais baseadas em conceitos ditos verdadeiros que estariam por trás dessas noções que nós aceitamos no dia a dia. Segundo Foucault, os regimes de verdade constrangem as pessoas a atos de verdade, obrigando os indivíduos quanto aos procedimentos de manifestação do verdadeiro, ou seja, impondo atos de crença, profissões de fé ou reconhecimento de faltas como função purificadora. Para aqueles que se insurgem ao discurso social, aplicam-se os procedimentos de exclusão, entre os quais Foucault nomeia 3. O proibido, a oposição entre razão e loucura e, finalmente, a vontade de verdade, sendo que esta última, apoiada em uma base e uma distribuição institucional, tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão e de poder de coação, uma vez que, pensando nos 3 procedimentos de exclusão, o terceiro recebe maior atenção, porque os primeiros não hão cessado de derivar a partir dele. Então é importante a gente fazer aqui uma diferenciação. Nietzsche está preocupado com a verdade em si, em questioná-la. E Foucault está também preocupado com isso, mas ele dá uma ênfase naqueles mecanismos que sustentam essa manutenção da verdade. Então a preocupação aqui de Foucault é o jogo político, mas resta a gente saber o quanto esse sistema de autoridade, de construção de verdades, afeta os indivíduos. E é justamente aí, nesse ponto, que Butler entra. Segundo ela, sem dúvida não há eu algum que possa manter-se de todo separado das condições sociais da sua emergência. Nenhum eu que não esteja envolvido em um conjunto de normas morais condicionantes, que, por serem normas, têm um caráter social que exerce o significado puramente pessoal ou idiosincrático. Então, para Butler, o sujeito ele é constituído por essas normas. Elas dão para ele um espaço para que ele se desenvolva e seja aquilo que ele é. Por intermédio de um sistema de justiça e castigo, cada indivíduo é interpelado, o que por si traduz-se por chamado a prestar contas em virtude do medo que o castigo provoca. No pensamento de Butler, existe um marco moral, e esse se dirige primeiramente para mim. Começa a atuar sobre mim, por meio de uma interpelação e indagação de outro. O exemplo que ela dá é muito simples e eu já pude abordá-lo em outro vídeo. Pense na seguinte situação: o médico faz os exames e anuncia aos pais que aquela criança que ainda está no ventre é um menino ou uma menina. Para Butler, isso já é uma espécie de interpelação. O conceito de interpelação aqui é muito importante. É aquilo que nós somos chamados a fazer, e esse tipo de chamado nos coloca numa determinada posição social. Quando, por exemplo, o guarda para você e fala assim: cidadão, você naquele momento é convocado a agir como um cidadão diante de um representante da lei. Pois bem, para Butler, a criança, quando é chamada de menino ou menina, já é condicionada socialmente a agir como a sociedade espera que ela haja sendo menino ou menina. Ao tratar não tanto das punições sociais, mas da constituição de sujeitos a partir desse pressuposto, Butler se aproxima mais de Foucault à medida em que se distancia de Nietzsche. E a grande questão aí de Butler é a mesma de Foucault.
Quem eu posso ser diante desse sistema que me oprime e me condiciona? Afinal, se eu for contra o sistema, eu não posso mais ser um sujeito reconhecido como sujeito. Mas, de certa maneira, o Foucault ele já vê essa insurreição contra a sociedade e suas regras como algo cotidiano, porque o corpo está sempre resistindo aos limites impostos pela sociedade. Foucault faz referência ao pânico das instituições frente à coabitação não legalizada ou à liberação do aborto e mesmo a luta entre pais e filhos acerca das restrições à masturbação. A sexualidade figura no pensamento filosófico de Foucault como um importante campo de batalha entre a sociedade reguladora e a consciência individual. E é até curioso que Foucault ele define todo o ato sexual como algo fora de legislação de qualquer espécie. O que gerou até um impasse para ele, porque, sendo coerente com esse pensamento, ele não conseguia ver como criminalizar o estupro. Veja, Foucault percebeu até onde a sua premissa o estava levando. E mesmo diante de algo hediondo, não conseguiu recuar das dramáticas conclusões que as suas ideias perigosas o estavam conduzindo. Aí nós podemos rastrear um pouquinho do que é a filosofia queer proposta por Butler, que também imagina uma resistência à sociedade heteronormativa. Assim, o que se constata em Butler é um rasgo libertário contra as normas sociais, descendentes do idealismo nietzschiano e recheado da crítica político-social definida pelas propostas de Foucault. E isso a serviço da identidade de gênero que, segundo ela, constituiria apenas uma performance social diante da heteronormatividade opressora que regulamenta os indivíduos em suas interações diversas. Como é que um cristão poderia responder a essas contribuições filosóficas? Eu sugiro aqui algumas reflexões que são muito interessantes. Em primeiro lugar, dado que as normas são meras convenções, mas refletem valores anteriores de caráter mais abrangente, que muitos sugerem mesmo serem universais, e aí cabe alguns exemplos como não matar, não roubar, não mentir, etc. Como explicar a existência e fundamentação desses valores? Dado que as normas seriam um impedimento ao progresso humano, como quer Nietzsche, um exercício de controle pela vontade de poder, como sugere Foucault, e um sistema de opressão, de acordo com Butler, e a solução seria a instituição da anarquia, autarquia ou maior fluidez das normas, sobre qual fundamento se deveria erigir uma nova sociedade humanista? Dado que as normas representam opressão à liberdade sexual, isso implicaria em uma sexualidade sem qualquer regulamentação? E esse último ponto é muito importante, afinal de contas, a gente já vê pelo mundo afora muitos grupos defendendo a pedofilia, a zoofilia, a relação sexual entre crianças e seus familiares e os maiores absurdos que você possa ter ideia. Parece que a sociedade quer viver sem freios, mas isso seria bom? Isso não traria riscos e perigos? Diante de toda essa discussão contemporânea, voltar à norma bíblica se torna cada vez mais necessário, porque só através dela é que se pode viver com segurança e paz num mundo cada vez mais confuso e autodestrutivo. Qual a sua opinião sobre a ideologia de gênero? Sobre todo esse questionamento a respeito de normas? Escreva aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também, se você gostou aqui do nosso conteúdo, assista os vídeos que vêm na sequência, porque assim você estará ajudando cada vez mais o canal a continuar fazendo o seu trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Deus abençoe você.